A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o poder do posicionamento. Sim, estamos na série Ensinamentos Bíblicos e hoje nós vamos falar sobre o tema O Poder do Posicionamento. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Isto está em Efésios, capítulo 4, versículo 11. É importante, antes de começarmos a fazer menção das verdades e das palavras-chave do texto proposto, é importante nós ressaltarmos, primeiro, nós vamos falar sobre o poder do posicionamento coletivo no que tange a ministério, que é onde nós acabamos de ler, e no que tange igreja, o corpo de Cristo. Então, nós não vamos falar sobre o poder do posicionamento individual, e sim no coletivo. Segundo, eu gostaria de deixar uma observação, que acredito que alguns homens e mulheres de Deus também têm observado isso, que muitas igrejas, ou melhor dizendo, igrejas não, né? Muitas pessoas estão no ministério, mas não sabem o que é ministério, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre isto, você fica aqui comigo até o final e quando acabar este vídeo, você vai aqui na série Ensinamentos Bíblicos, porque eu gravei uma aula sobre os 5 ministérios e aí você terá todas as suas dúvidas sanadas do que biblicamente de fato é o ministério, ok? Vamos lá. Primeira palavra-chave. Redobre sua atenção, por gentileza. Você não pode exigir que um pé de jaca dê caju e nem que um pé de caju dê acerola. Essa é a primeira palavra-chave. Estamos falando sobre o poder do posicionamento. E a primeira palavra-chave é uma ilustração, uma simbologia. Você não pode exigir que um pé de jaca dê caju e nem que um pé de caju dê acerola. Ponto. Partindo deste princípio, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, diz assim, ó: Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Somos membros uns dos outros, então tem muitos membros, mas o corpo é um só. Primeira verdade: quando você exige de uma pessoa aquilo que ela não é, você perde o melhor que ela pode ser. Calamachúria. Eu aprendi isso com uma mestra na palavra que eu acompanho na internet, tá? Ouvindo os ensinamentos dela, eu aprendi e quero compartilhar aqui com os irmãos. Primeira verdade: quando você exige de uma pessoa aquilo que ela não é, você perde o melhor que ela pode ser. E eu quero abrir um parênteses e deixar claro que esta palavra, ela se encaixa em vários âmbitos da nossa vida, se não quase em todos. Serve para a vida espiritual, ministerial, serve para a vida emocional, cônjuge, namoro, noivado, casamento, serve para relacionamento de pais com filhos, dos filhos com pais, com os pais. Você exigir de uma pessoa aquilo que ela não é, aquilo que ele não é, você perde o melhor que ele pode ser para você. Você perde a melhor versão que ela pode ser para você. Segunda verdade: não dá para colocar o evangelista para fazer a função do pastor e vice-versa. Estamos falando sobre o poder do posicionamento. A função de um evangelista é uma, a do pastor é outra. São dois universos totalmente diferentes. Então, um não pode fazer a função do outro. Terceira verdade:
Inúmeras igrejas operam com o ministério posicionado errado. Tu que te calabadaçaio. Aqui é onde eu queria chegar. Você que é pregador, você que é pregadora, você que está sempre pregando em igrejas diferentes, você deve já ter percebido isso. Pessoas que estão mal posicionadas no ministério ou estão posicionadas de maneira equivocada. Vamos fazer uma ilustração aqui dentro de um parâmetro a qual a maioria vai entender. Jogo de futebol. Você não coloca um excelente goleiro no ataque para chutar e fazer gol. Você não coloca um excelente goleiro para ser o cara no meio de campo que arma a jogada. No jogo de futebol, cada um tem a sua posição. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o poder do posicionamento. Às vezes a pessoa, o irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele pode ter muitas habilidades. Ela pode ter muitas habilidades e se sair muito bem em várias, como que eu posso dizer, em várias funções distintas no campo. E ela pode ter uma linha de igualdade de desempenho em todas elas, como também pode ondular. Pode ser muito bom, muito boa no ataque, pode ser muito bom, muito boa como meio atacante, mas dali para trás é péssimo, não funciona, não vai. E eu poderia dar vários exemplos, entendeu? Pode ser um ótimo lateral direito, mas não consegue ser um lateral esquerdo, não consegue jogar na esquerda. E assim sucessivamente. Acredito que a maioria que me assiste pegou a essência do que eu quero passar. O poder do posicionamento. Nas igrejas, a maioria delas, o ministério está mal posicionado ou posicionado de forma equivocada. É por isso que quando Deus ele levanta profeta, ele levanta o profeta para fazer o quê? O ajuste. Quando a gente vai para Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ler aqui, 1 Coríntios, isso, 1 Coríntios 12, vai falar sobre o corpo de Cristo. A Bíblia diz que para haver a edificação do corpo, os membros têm que estar bem ajustados. Quem faz esse ajuste? A palavra de Deus. O líder, o pastor da igreja, aquela que está de frente da igreja. Quando não, vamos supor que fosse colocar na responsabilidade uma outra pessoa. Quem cumpriria essa função? Um profeta. Profeta. Não no que tange administrativo, mas a palavra do profeta ela traz o ajuste. Ezequiel capítulo 37. Cada osso se ajuntou ao seu osso. Em outras palavras, ajuste. Então, o posicionamento ele é indispensável para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos irmãos. Como que os irmãos eles serão aperfeiçoados na sua vocação, nos seus dons, nas suas habilidades, nos talentos, no seu chamado, se estiverem mal posicionados? Eu gosto muito de usar também a seguinte expressão. Não vou nem falar porque está anotado aqui como uma verdade. Vamos avançar. Vou dar um exemplo prático aqui, ó. O presbítero fazendo função de evangelista. Tá errado. Irmãos, a Bíblia diz que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Essa troca de posições acontece? Óbvio que acontece. O chamado primário de todos é para servir. Primeiramente a salvação, todos são chamados à salvação. Segundamente a servir. Só que nós estamos falando aqui de uma questão organizacional. Quase que eu não saio, nem sei se falei certo, né? Vamos lá. Estamos falando aqui de uma questão um pouco mais, como que eu posso dizer, mais detalhada. Estamos falando de uma forma, qual seria a palavra mais adequada? Zelo. Palavra-chave, zelo. Quando eu posiciono cada um na posição correta, eu estou tendo zelo com o que Deus confiou a mim. Eu estou zelando pela obra, eu estou zelando por aquela alma também.
Porque eu coloco, trazendo para ilustração um campo de futebol, eu coloco o zagueiro para jogar no ataque e ele não marca gol, ele fica frustrado. Ele se auto-questiona se tem alguma coisa errada com ele, aonde ele está errando, o que ele está fazendo de errado ou o que ele está deixando de fazer. E manda calabachurianda candarabia. Então, na obra de Deus, a obra de Deus é dinâmica? É dinâmica. Há trocas de funções? Há. Só que quando nós temos zelo, cada um fica na posição que Deus chamou. Eu acredito que eu anotei aqui para nós lermos na Bíblia. Quando há zelo. Então, essas trocas de funções, elas têm que acontecer em que período, irmão Cleito? Quando há necessidade. Surgiu a necessidade, surgiu a demanda, e dependente de cargo eclesiástico, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem um coração no reino, se levanta e se prontifica a fazer. Então vamos lá. O presbítero fazendo função de evangelista, esse é um exemplo. O diácono fazendo função de mestre. Eu já vi isso em algumas igrejas. O diácono exercendo função de mestre, ok? E poderia dar inúmeros outros exemplos. E esse vídeo ficaria muito longo e o intuito não é este. Então eu já vi diácono dando exemplo não, né? Fazendo função de mestre. Ok? Como também já vi pastores fazendo função de diáconos. Pastores fazendo função de evangelista. Então, o que nós precisamos atentar? Deixa eu até colocar algo aqui, que se você não assistiu, quando acabar esse vídeo você assiste por gentileza. Os 5 ministérios está aqui na série Ensinamentos Bíblicos. Eu deixei claro que ministério é dom. É um dom que Deus dá e é algo que o homem não pode dar, apenas reconhecer. Só que até o homem ou a mulher exercer o seu ministério, o seu dom de ministério, eles precisam ser preparados e aperfeiçoados, nutridos para exercer. E quando que isso acontece, Cleiton? Quando eles servem na obra de Deus, como cooperadores da obra, como obreiros, como diaconisas, ok? Nestes períodos, geralmente eles são preparados e preparadas para exercer e receber o reconhecimento do ministério a qual o Senhor confiou, ok? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Eu anotei aqui, mas eu quero abrir a Bíblia aqui para nós lermos. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Sabendo que a caminhada ela é longa. Não se trata de uma corrida de 100 metros, 500 metros. Se trata de uma maratona chamada vida. E no decorrer da vida você, pode sim despertar novos dons, adquirir novas habilidades, Deus derramar sobre você novos dons. Eu vivi e vivo isso. Calamachúria. Mas dentro da prioridade, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Primeira verdade. Não adianta dar cajado para quem só sabe usar espada. Eu gosto muito de usar essa colocação no quesito de guerra. Armas de guerra. Ferramentas de batalha dos tempos passados. Não adianta você entregar um cajado na mão de quem só sabe usar espada. Não vai dar certo. Segunda verdade. Não adianta dar lança para quem só usa arco e flecha. O camarada só sabe usar lança, você vai lá dar um arco e flecha na mão dele. Vai fazer o que com aquilo? Ele vai tentar usar a flecha como lança e vai jogar o arco fora se não quebrar o arco. Ou ele vai jogar o arco fora ou vai quebrar o arco. Então, eu gosto de usar essa expressão, irmãos. Você vai me ouvir usar muito essa expressão. Não adianta. Não adianta
espada na mão de quem só sabe usar lança, lança na mão de quem só sabe usar espada, e por aí vai. Quem sabe usar cajado, usa cajado. Quem sabe usar arco e flecha, usa arco e flecha. 1 Coríntios 7:20. Cada um fique na vocação em quem foi chamado. Terceira e última verdade. Quando você está na posição, abre parênteses e redobre a sua atenção. Quando você está na posição, abre parênteses, função, fecha parênteses, correta, o fruto é inevitável. Essa é a terceira verdade. Quando você está na posição correta, quando você está na função correta, o fruto é inevitável. Emanda calabachurianda candarabe. Nablada sou rebedevaste calabaché. É o mesmo quando você tira um vendedor. Perdão. É o mesmo quando você tira o vendedor da parte operacional. O cara é bom vendendo. O cara é muito bom. O cara é fera vendendo. E você tira ele, coloca ele como líder de equipe. Às vezes ele pode não ser tão bom ensinando os outros, ou talvez não saiba como ensinar os outros a fazer o que ele faz. Ou pior, você tira ele, coloca ele numa função mais estratégica, só que o cara é bom no operacional. E isso não significa que ele vai ser bom no estratégico, a não ser que ele seja preparado antes. Mas não, você tira ele daquilo que ele é bom e joga ele de paraquedas naquilo que ele não tem nenhuma noção. Eu estou trazendo para o mundo empresarial, mas vamos trazer para o nosso âmbito aqui, voltando aqui para a palavra e para o dia a dia do ministério na igreja. Você não canta, você prega, mas na hora de você ser posicionada, você é posicionada como alguém que canta. Então, isso pode gerar tantas coisas negativas em você, porque se você desafinar, as pessoas vão rir, as pessoas vão zombar, ok? Ou você mesmo vai se ouvir depois e ver que ficou uma coisa horrível, né? Claro, você pode adquirir fazendo uma aula de canto, ok? Existe habilidade que você pode adquirir, existe coisas que é dom de Deus e você não vai adquirir porque prove a Deus não te dar. 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, ele libera o dom do Espírito sobre cada um para aquilo que lhe é útil. Calamachúria. Então, você é bom orando, você é um intercessor, você é uma intercessora. Aí vão lá e te colocam para dar uma palavra. Aí você gagueja, esquece o que ia falar, troca tudo. Então, assim, não que não possa. Para pregar não precisa de dom, tá? Só que precisa de preparo. Você precisa adquirir essa habilidade para exercê-la no reino de Deus com excelência. Porque se a gente for separar o que precisa de dom e o que não precisa, para que possamos ir para cima e exercer, nós temos grandes probabilidades de cair naquela palavra que diz: maldito aquele e aquela que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não quero isso, e eu tenho certeza que muitos que me ouvem também não querem isso para a sua vida. Então, irmãos, o poder do posicionamento. Eu quero que você saia desta palavra pensando o seguinte: eu preciso estar na posição certa, porque quando eu estou na posição certa, o fruto é inevitável. Então, quanto mais clareza da sua chamada, quanto mais clareza da sua vocação, quanto mais clareza do que está sobre você, maior será o nível de excelência que você exercerá a sua chamada e o seu ministério. E para te ajudar com isso, estará na descrição desse vídeo a mensagem que o tema é: o que você carrega? E ali você vai ter um despertar, creio eu, pela fé, e uma clareza sobre o que repousa sobre ti e o que Deus requer de cada um de vós. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, curte essa palavra
para que mais pessoas possam compreender a importância e o poder do posicionamento. E até a próxima, em nome de Jesus.